deu corre da caixa de som e do microfone para cá e ajudou a montar toda a infraestrutura. A gente fez uma reunião na comissão eleitoral, para quem não está acostumado muito com processos de eleição, é instituída uma comissão eleitoral composta por um membro de cada chapa e e 2 membros que não pertencem a nenhuma das chapas, indicado pelas chapas. A comissão eleitoral ela faz reuniões abertas, então a próxima reunião, que vai ser o balanço desse debate e pensar a metodologia do próximo, também vai ser aberto, divulgado e qualquer estudante pode participar disso. Foi lá também que a gente organizou o sorteio da ordem da chapa nas cédulas e está organizando a questão das listas e tudo mais. Sobre o funcionamento do debate. Atenção as 2 chapas também, ficarem por dentro de como é que funciona e todo mundo. São 5 minutos de abertura inicial para cada chapa, seguindo a ordem de um sorteio. A gente vai definir quem vai começar e quem vai falar em segundo. 5 minutos para cada. Depois disso, a gente vai para a primeira rodada de pergunta entre as chapas. Vai sortear de novo para ver quem é a primeira chapa que vai fazer pergunta para a outra e depois inverte. Esse momento funciona como? Cada chapa tem 2 minutos para fazer a pergunta, elaborar a pergunta. Depois a chapa que vai responder tem 3 minutos de resposta e depois volta para a chapa que perguntou para fazer a tréplica, que são mais 2 minutos. Encerrada essa primeira rodada, a gente vai para as perguntas do público. Qualquer pessoa, em qualquer momento do debate, até essa primeira rodada, inclusive agora que eu estou falando, pode trazer pergunta para as chapas. O que a gente está pedindo? As perguntas são por escrito. Então tem um saquinho da Tempo de Lutar que está desse lado e um saquinho da historicidade desse. Manda o papel, fala para qual chapa que é, a gente vai colocar o papel aqui, vai sortear as perguntas. Por quê? Porque cada chapa tem no máximo responde 3 perguntas. Então se vierem mais do que 3 perguntas, a gente vai sortear. E se vier menos de 3 perguntas, a gente não sabe o que faz. A gente só pensou nisso. Aí, se vier menos de 3 perguntas, vai responder o que veio. Boa. Se a pergunta for para as 2 chapas, a gente pede para escrever um papelzinho para uma e um papelzinho para outra. A gente vai sortear, porque a gente não pensou como fazer para as 2 chapas ao mesmo tempo na reunião. Fica para a próxima. E aí, beleza. Apresentação inicial, pergunta entre as chapas, pergunta do público. Cada chapa tem 3 minutos para responder cada uma das perguntas. Depois a gente vai para a segunda rodada de pergunta entre as chapas, seguindo o mesmo modelo. Inverte a ordem, né? Quem respondeu primeiro na primeira rodada responde em segundo na segunda rodada. Chapa pergunta para uma 2 minutos, resposta 3 e tréplica 2. Encerrado esse momento, a gente vai para o encerramento, considerações finais, que vai ser invertido. Quem começou na apresentação vai terminar no encerramento. 3 minutos de considerações finais. E aí depois a gente vê se deu certo. Isso. Então agora a gente tá com um pequeno mau contato, então talvez tenha alguns ruídos durante as falas. Tudo certo? Historicidade. Então, as apresentações de historicidade começa, Tempo de Lutar vai em segundo. Lembrando que no encerramento, Tempo de Lutar faz o encerramento primeiro e a historicidade faz a fala final. Bom, então pela ordem de sorteio, a historicidade tem 5 minutos para começar. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu sou o Thiago, eu sou do 2º ano da História. Eu sou a Fernanda, eu também sou do 2º ano da História. Bom, e nós somos os representantes da chapa Historicidade. Para começar a nossa apresentação, eu gostaria de colocar que nós entramos nessa corrida pelo Centro Acadêmico da História por uma avaliação de que esse ano
houve um golpe de Estado nesse país. Um golpe de Estado orquestrado pelas forças mais reacionárias e que mirava, e mira ainda hoje, os direitos dos trabalhadores, das minorias oprimidas e dos estudantes, também em educação pública. E pela falta da avaliação de que havia um golpe em curso e de que esse golpe tinha como objetivo a destruição dos direitos e das organizações sociais, a atual gestão do centro acadêmico, que compõe a chapa Tempo de Lutar, se retirou do debate, se recusou a dialogar. Disse que não tinha um golpe. Mesmo os estudantes de História tendo feito grandes iniciativas para se mobilizar e para dialogar, como por exemplo uma nota assinada por mais de 100 estudantes, cuja resposta do centro acadêmico foi uma contranota em apoio ao impeachment. Então, enquanto os estudantes eram contra o golpe e queriam se mobilizar e dialogar sobre isso, o centro acadêmico era a favor do golpe, a favor do impeachment, se isolando na posição sectária do fora todos. E a gente acha que isso é um erro de análise histórica. A gente acha que, como historiadores, nós não podemos permitir que o nosso centro acadêmico, que foi vanguarda na resistência contra o golpe de 64, lembrando que o nome do nosso centro acadêmico é Luiz Eduardo Merlino, assassinado pela ditadura militar. Não podemos deixar que o nosso centro acadêmico não se ponha contra esse golpe em curso. E pensando nisso, a gente quer colocar o nosso completo repúdio à ação criminosa de repressão que houve ontem em Brasília. Ontem foi a votação da PEC 55 e a UNE e as outras entidades estudantis fizeram uma marcha muito representativa lá para impedir o retrocesso. E a Polícia Militar do Distrito Federal, para proteger, vamos dizer assim, impedir que a gente vá ao retrocesso, reprimiu de uma forma extremamente violenta a manifestação. Está aqui o nosso repúdio. Outra coisa que a nossa chapa faz uma avaliação sobre o movimento estudantil, né, que a gente pode perceber que ele está cada vez mais esvaziado, né, cada vez menos pessoas colam nas assembleias, mesmo no debate. Esse debate ele é bem esvaziado, né, e a gente percebe que a gente precisa reverter essa situação, né, que a gente vê que acontece por conta de uma falha de direção, né. Então por isso a gente acredita no movimento estudantil que é pautado no diálogo com o estudante da história. Então a gente acredita que a gente precisa ir até o estudante, não só esperar que ele cole, né? Então estar presente na realidade do estudante, conversar, né? Pensar, perceber as pautas que são importantes para os estudantes da história, né? E as necessidades deles e pautar isso como gestão, né? Porque a gente acredita na diferenciação entre gestão e entidade. Então a gente acredita que a gente tem que propor debates independentemente da nossa visão como organização. A gente tem que ampliar os debates e ver o que as pessoas estão pensando sobre isso e não só colocar a nossa visão como gestão como se fosse a visão do curso de História, porque a gente é um centro acadêmico que está representando os estudantes da História, né? Não a nossa visão como organização apenas. A gente gostaria de agradecer, não deu para poder falar tudo, mas a gente completa na finalização. Obrigado. Bom, chapa Tempo de Lutar, 5 minutos assim que reorganizar aqui. Tá rolando um alarme aqui, cara. Cinco minutos contando. Olá, boa noite a todos
todos. Eu sou a Daniela, sou do 4º ano. Sou o Lucas, do 2º. Nós estaremos representando nesse debate para o Centro Acadêmico a chapa Tempo de Lutar. Acho que fazendo uma apresentação inicial, essa chapa é composta por estudantes independentes, mas também por estudantes organizados no enfrentamento e no PSTU. Vamos fazer um retrospecto bem breve do que foi esse ano de 2016, que não está sendo um ano fácil, está sendo um ano muito difícil. Se a gente começar a pensar desde o primeiro semestre, que estava tendo ataques tanto em âmbito federal como estadual e também aqui na USP. Nós tivemos um ano que começou com muitos ataques e muitos cortes na educação. Nós também, a nível estadual, nós tivemos o governo Alckmin atacando as escolas públicas, atacando a reorganização escolar. E nós tivemos aqui, já no começo do ano, uma reitoria querendo fechar o espaço do Sintusp, que é o Sindicato de Trabalhadores da USP. São ataques que vieram desde esse período e desde antes, só que mesmo assim, está havendo resistência e está havendo pessoas dispostas a responder esses ataques. A nível estadual, por exemplo, nós tivemos um movimento muito forte de estudantes secundaristas que estiveram lutando contra o fechamento de turmas, que estiveram lutando contra a reorganização escolar. Nós tivemos também, aqui dentro da USP, uma greve que inicialmente se pautou por cotas de permanência, que mobilizou cursos que não haviam se mobilizado antes. E, primeira vez que ocorreram ocupações nos prédios. Nosso prédio, pela primeira vez, teve movimentos que não se tinham. Nós discutimos o que é uma paralisação, nós discutimos para que serve uma assembleia, nós aprovamos paralisação com piquete, paralisação sem piquete, e na assembleia, muito cheia de estudantes, surgiu a proposta que não era da gestão, a proposta de ocupação do prédio. Essa proposta veio sobretudo de estudantes calouros, e mesmo não sendo uma reivindicação da gestão Revide, ela foi levada pelos 51 dias que foi essa luta por cotas de permanência. Então, por 51 dias, nós estivemos aqui pensando em como conduzir nosso espaço, qual projeto de cotas a gente quer. E um dos frutos mais importantes disso foi a nossa semana de cotas étnico-raciais. E acho que, para além disso, nós tivemos algumas iniciativas. Nós tivemos, por exemplo, uma comunicação mais ampla e frequente de boletins, porque sim, pessoal, nós avaliamos que o movimento estudantil sim estava com problemas, que essa greve nós tivemos muita dificuldade de levar as indicações para fora, mas é importante que o centro acadêmico tenha instrumentos para que mesmo os estudantes que estão com dificuldade de colar saibam o que está acontecendo e possam ter um CA representado para levar a luta deles à frente. Então isso ocorreu, também ocorreram iniciativas como o Cine Debates, grupos de estudos. E acho que, nossa chapa se chama Tempo de Lutar, porque justamente o momento não é de retrocesso, o momento não é de recuo. O momento é de organizar toda essa raiva que a gente está sentindo. Inclusive ontem, como foi mencionado pelo companheiro, que nós tivemos uma repressão muito grande e nós tivemos estudantes de história lá, porque o centro acadêmico bancou também que estudantes de história pudessem estar nesse ato. E acho que o importante agora é ver qual a saída a gente quer. Acho que é isso, pessoal. Acho que bom debate. 15 segundos? Bom, pessoal, aqui. Acho que... Bom, agora a gente vai sortear a ordem das chapas que vão fazer pergunta entre elas.
Tempo de lutar faz a primeira pergunta para a chapa historicidade, depois volta, tá? Preparados? Primeiro eles fazem para vocês. 2 minutos para fazer a pergunta, 3 de resposta, 2 de tréplica. Aproveitando inclusive o gancho que a chapa historicidade colocou na fala de apresentação, a gente acha muito importante realmente conseguir diferenciar o que é a gestão e o que é a entidade que é o centro acadêmico. Inclusive, a gente viu isso esse ano na gestão Revide, que foi uma gestão que, por exemplo, a nota que foi lançada contra desculpa, estou um pouco nervoso, mas a nota que foi assinada por 100 estudantes, por exemplo, e que gerou uma resposta, foi uma resposta da gestão do centro acadêmico e não do curso. Todos os eixos que foram votados durante o primeiro semestre referentes à conjuntura nacional foram eixos que foram votados em assembleias cheias, que eram as assembleias do primeiro semestre. Não eram propostas da gestão, mas sim votações que refletiram o desejo da maioria dos estudantes do curso. E pensando nisso e na participação, inclusive da gestão Revide na ocupação, que mesmo não sendo proposta dela, participou dos 51 dias de ocupação de modo firme e resistente, a pergunta é qual foi a atuação de vocês durante 2016 para impulsionar a construção da entidade que é o Centro Acadêmico de História. Três minutos de resposta. Eu queria falar que durante esse período de greve, a gente construiu grupos de estudo, porque a gente percebeu que uma greve feita por estudantes, a gente não podia abandonar a nossa principal arma, que é o estudo, e a gente percebeu que a gestão não propôs nada que fosse referente a isso, então a gente organizou grupos de estudo de temas normalmente que a academia ignora ou que são negligenciados pela academia, né? E além disso, a gente fez Além disso, em 2016, nós, os membros que compõem essa chapa, além dos coletivos, nós estivemos na construção ativa do Comitê USP contra o Golpe. Foi o principal comitê de luta contra o retrocesso e contra os ataques. Nós fizemos uma mobilização com mais de 500 estudantes aqui, rumo à Paulista, no ato no dia 18 de março, ato que inclusive a gestão não convocou. Um ato em defesa da democracia e contra o golpe. Participamos das assembleias, eu fui na assembleia de greve, eu fui, agora no segundo semestre, eu fui em todas as assembleias do curso, e não só eu, mas outros membros da chapa, e acho muito importante os grupos, a gente compôs dentro e continuou eles após a greve. Foi isso, um misto de mobilização contra o golpe e dentro do curso pelos grupos de estudo, cotas e tudo mais. Dois de tréplica. Então, a gente acredita, na verdade, que a função do centro acadêmico e da gestão que consiga estar nele muito bem, não seja simplesmente considerar que o estudo é a principal arma que a gente tem para travar as lutas que a gente tem. A gente, na verdade, durante a ocupação, 51 dias de ocupação, que todos os membros da chapa participaram ativamente, que foi onde, inclusive, surgiu essa chapa dentro da ocupação, em todos os piquetes que foram feitos no prédio, junto com os trabalhadores que estavam com corte de pontos, sem salário, foram piquetes que foram compostos não por membros da chapa historicidade, assim. A gente também quer colocar que o abandono que
os coletivos que constroem essa chapa fizeram o abandono que foi tido depois das eleições do ano passado. Esse ano não foi um ano onde esses coletivos conseguiram se colocar como linha de frente dentro do curso de História, e a gente acha que isso é importante. E por último, pensando também como esse papel na luta contra os ataques não foi tomado de forma que os coletivos e membros dessa chapa encabeçassem essa luta, eu acho que o próprio fato de, por exemplo, desculpa gente, estou perdido, mas as correntes que constroem a chapa Historicidade, que por exemplo estão dentro da majoritária da UNE, por exemplo, o fato de por exemplo, o núcleo de estudantes petistas, que dentro do PT são as correntes que constroem a majoritária da UNE. A falta de atuação desses grupos na greve impediu que a gente conseguisse fazer uma unidade com os outros movimentos que aconteciam com as escolas ocupadas por São Paulo e com as outras universidades, para poder impulsionar essa luta contra os ataques do Temer que já vinham ocorrendo há algum tempo. Bom, pessoal, opa, tem que inverter agora, né? Pergunta de historicidade para tempo de lutar, 2 minutos de pergunta. Para começar, a gente não está na majoritária da UNE, né, galera? A gente faz parte do campo popular, que é um campo de oposição à majoritária da UNE, e nós vemos desde o congresso da UNE no ano passado, faltando a luta contra o golpe, contra o ajuste fiscal, contra as MP 665, 664, contra o ajuste fiscal de Levi e Barbosa. É um desconhecimento tremendo falar que nós somos parte da majoritária da UNE. Sobre os estudantes, a gente compõe a União Paulista dos Estudantes Secundaristas com a tese Unidos para lutar, também lutando ativamente nas ocupações contra as escolas. A nossa pergunta, no entanto, vai no sentido da fala da chapa de vocês. Na verdade, a nossa pergunta vai olhando para o programa de vocês. A gente percebeu que é um programa que coloca uma análise bastante extensa de conjuntura, e quando fala de propostas concretas para o curso, ele apenas menciona, né, citando, enumerando, como se fossem coisas menores, né, como se fossem um detalhe dentro do centro acadêmico, né, e se colocando majoritariamente como falando de conjuntura e pouco das propostas concretas para o curso, que é o que a gente acredita que é o mais importante. Então a gente queria saber o que vocês têm de propostas concretas para mudar a realidade do estudante da história. Porque a gente acha que simplesmente falar que precisa de mais professor não é o suficiente, sabe? Precisa descer nos detalhes, entendeu? Eu acho que é um descaso com o curso, com os estudantes de história, o que a chapa Tempo de Lutar faz. Três de resposta. Ok, pessoal, justamente, como o nosso próprio nome sugere, como está vindo muito ataque e a gente tem muito acordo de que o governo Temer é um problema. Então acho que nosso foco principal vai ser esse, vai ser a luta contra os ataques de Temer, e a gente vai ter uma saída para impulsionar esses ataques. Justamente não somos contra iniciativas do curso. Inclusive nós, por exemplo, tivemos algumas iniciativas. Uma delas foi o grupo de estudos que a gente quer continuar mantendo, mas eu acho que é importante frisar aqui que o grupo de estudos da entidade não significa que seja um grupo de estudos, por exemplo, que exclua os demais, porque tem muitos grupos de estudo no curso, inclusive os que surgiram da ocupação. Eu acho que esse é o caminho. Então, por exemplo, de iniciativas para o primeiro semestre, nós teremos em junho de 2017 a votação no Conselho Universitário por cotas. Nosso foco do primeiro semestre vai ser cotas. Esse vai ser de iniciativas, vai ser a proposta que foi levada na ocupação e a proposta que a gente vai dar continuidade no nosso curso.
Acho que, além disso, nós queremos também manter o Jornal do CAIS, que teve 2 edições, nós queremos continuar mantendo os boletins e nós queremos manter essas atividades que foram feitas como mesas de cine debates. E acho que, basicamente, quanto tempo eu tenho? Menos 10. Outras coisas que a gente acha importante para o ano que vem é continuar impulsionando os coletivos de opressão, como a gestão fez esse ano, inclusive com atividades que tomam espaço para a gente, como foi o próprio sarau LGBT e a cervejada da visibilidade lésbica que o CAIS levantou durante esse semestre, esse ano. A gente também propõe uma atividade, organizar os arquivos do CAIS junto aos professores. Para além disso, eu acho que o principal da nossa chapa é se colocar junto aos trabalhadores contra esses cortes que estão vindo desde algum tempo. A gente acha que, ainda que o centro acadêmico precise continuar realizando essas atividades de coletivos de opressão e levando o debate de cotas para frente, a gente precisa realizar essas atividades de forma que isso consiga também fortalecer a luta dos trabalhadores da UFSC. Só para finalizar, uma coisa que eu não falei, mas é importante a gente manter ativo o CA, mesmo que não tenha greve, e é o que a gente fez, é o que a gente pretende continuar. Bom, agora a gente vai para a rodada de pergunta. Opa, 2 minutos. Pode ir? Bom, a gente acha que isso não é o suficiente, companheiros. O nosso curso tem muitos problemas. O principal deles é a falta de professores. O nosso curso foi feito para funcionar com 64 professores e hoje nós temos 55. Nossa primeira proposta da nossa carta-programa é contratação de 8 professores em regime de dedicação integral, que é muito importante notar, é o único meio que garante a orientação de iniciação científica e pós-graduação. Em segundo lugar, defender as certificações da semana da graduação. Nós defendemos uma reforma curricular para adicionar matérias de professores. Nós defendemos história indígena e história da África 2 como obrigatórias. A gente acha que o centro acadêmico tem que estar presente do prédio, né? Então, nosso prédio, por exemplo, precisa de uma série de reformas, a gente não tem tanto espaço para estudar, a ProAluno falta computador, falta impressão, né? Então isso é a realidade do estudante da história, isso que os estudantes da história têm dificuldade, né? A gente acha que o centro acadêmico tem que estar presente nessas pequenas realidades do curso também. Além de lutar por cotas, né? A gente é a favor de que o ingresso na universidade seja totalmente feito pelo SISU, né? Mas a gente também, e nisso a gente também acredita na ampliação de atividades culturais, a gente acredita numa calorada mais inclusiva e que realmente acolha o estudante que chega na escola. Além disso, continuar a articulação com os coletivos de opressões, coletivo LGBT, coletivo feminista, coletivo negro. Quanto à gestão, acho que ela tem que dialogar com esses coletivos. E além disso, fazer um jornal da história periódico que seja construído aberto com os estudantes. Se eu não estou esquecendo nada, agora a gente abre o público. A gente tem 2 sacolinhas, agora é a hora. Quem não colocou as perguntas aqui, coloque. Vem. Pode colocando ao longo das rodadas, mas a gente vai sortear. Ah, não. A gente já sorteou? Não, a gente não sorteou? Não sorteou? Vai sortear quem vai responder primeiro. Tempo de lutar. Primeira pergunta para a chapa Tempo de Lutar, lembrando que o tempo de resposta é 3 minutos. Que propostas e iniciativas de atividade vocês têm para o curso? Vocês têm 3 minutos. 3 minutos. Bom, foi praticamente a mesma pergunta que os companheiros fizeram, então a gente vai aproveitar mais 3 minutos para ampliar o que a gente não conseguiu falar a tempo.
Acho que sim, acho que é importante a semana de graduação. Inclusive, ela caiu nas nossas mãos sem a gente saber, mas mesmo assim a gente levou à frente e organizou. Então, foi muito importante, uma semana que discutiu reforma curricular, discutiu a estrutura do prédio. E acho que sim, acho importantíssimo levar as reivindicações da semana de graduação. Inclusive, nós temos da nossa chapa 2 RDs nessa comissão de reforma curricular, porque a gente acha importante manter a articulação desses RDs. Outra coisa que eu acho que é fundamental, acho que questão de manter diálogo com os professores, que eu acho que isso foi muito importante e está vindo muitos ataques também dos os professores também estão recebendo ataques e é importante assim que a gente dialogue com os professores, continuar o diálogo, continuar as atividades com os professores. Acho que enfim, a gente também a gente se desgasta bastante na conjuntura durante o nosso programa, porque a gente entende que os problemas que a USP enfrenta atualmente, eles são reflexo da crise que a gente vê em nível nacional. O plano de demissão voluntária que teve em 2014 e de novo esse ano, que fez com que vários funcionários saíssem da USP e aumentando o desemprego, é um reflexo do desemprego nacional. A gente acredita que a falta de professores também é um reflexo dessa crise. A falta de bolsas para a gente conseguir ter políticas acadêmicas que absorvam toda a demanda do curso, isso também é reflexo de cortes a nível nacional e estadual e que afetam diretamente as nossas condições de estudo e trabalho. Então, a nossa chapa entende e se coloca nas lutas internas ao curso, mas também acredita que isso sempre vai ter um limite. A gente está nas plenárias departamentais com representação discente, foi lá que a gente conseguiu aumentar a porcentagem de cotas dentro do SISU, mas a gente entende que isso só vai acontecer se a gente continuar se colocando em luta, como foi a greve por cotas e a ocupação que a gente fez no curso. Então, só para completar a questão de RDs, é importante que esses RDs estejam articulados entre eles e também é importante que os RDs levem as propostas do curso e não proposta, eu sou RD, eu vou levar a proposta da Daniela. Não, levar a proposta do curso. Agora, sorteio da historicidade. Falam que é um papelete gigante. Considerando o acúmulo produzido pela Semana de Cotas e Questões Étnico-Raciais, pelo Levante Indígena e a Frente Porque a USP Não Tem Cotas, por que a chapa Historicidade defende a adesão do Enem e SISU na USP? Olha, nós defendemos a adesão do Enem SISU na USP como única forma de ingresso, porque dentro das possibilidades concretas nós vemos que o Enem é a forma mais democrática e mais aplicada para ingressar na universidade. Ele é um exame muito mais bem preparado em questão educacional do que a FUVEST. Ele avalia o conhecimento de uma forma mais construtiva e ele já tem um projeto, ele já tem colocado cotas sociais e raciais no seu sistema. E isso é colocar a USP junto com as universidades federais, que já tem esse processo construído. Nós acreditamos que essa é a melhor forma de colocar as cotas sociais e raciais na USP, pelo Enem. E além disso, o Enem ele é aplicado de forma muito mais ampla do que a FUVEST no país inteiro, né? Então é muito mais fácil de que a USP seja, de fato, com membros que tenha pessoas de todas as regiões do país, assim, e seja mais democrático. Então Tempo de lutar, outra pergunta.
Para tempo de lutar. Como garantir que o movimento estudantil não se isole dos funcionários e professores? Como a gente coloca no nosso programa, a nossa chapa ela nasceu dentro da ocupação que ocorreu esse ano aqui no Prédio da História. Eu acho que a experiência que todos nós da chapa tivemos dentro da ocupação, ela nos mostra o que a gente precisa fazer o ano que vem para continuar em unidade com os professores e os trabalhadores da USP e também de fora dela. A gente, como já foi dito, construiu um piquete junto com os funcionários aqui. A gente, mesmo durante a greve, durante a ocupação, a gente tinha representação discente presente nas plenárias departamentais, em constante diálogo com os professores. A gente conseguiu fazer uma semana de graduação deliberativa que reunisse professores e estudantes e que, a partir da discussão, conseguisse fazer com que as coisas saíssem do papel, como é a reforma curricular, que a partir da demanda dos estudantes agora já está sendo instaurada. E a gente acredita que é isso, é a unidade que a gente já vem tendo, tanto das pessoas que participaram da gestão esse ano, quanto das pessoas que não participaram. E a gente acha que a gente precisa continuar firme nessa unidade, seja quem é que esteja atacando a gente, Temer, Dilma, Alckmin, Zago ou Rodas. Então acho que, já que tem tempo, vou aproveitar para falar um pouquinho. Só lembrar também que nós tivemos esse ano com a ocupação, lembrar que também foi uma ocupação com estudantes da geografia, em primeiro lugar. Em segundo lugar, lembrar que foi nessa ocupação que também surgiu a primeira festa junina de estudantes e funcionários. É a primeira vez que a festa junina foi em conjunto. E acho que uma avaliação que a gente faz, que acho que a pergunta foi para não manter o movimento isolado, né? Não sei onde está a pergunta, mas enfim. A gente tem uma avaliação, pelo menos, a gente tem uma avaliação de que estudante, uma paralisação, uma greve de estudantes, não tem tanta força como, por exemplo, uma paralisação de funcionários. Estudante, ou mesmo a categoria de professores, para chamar a atenção dos governos mais altos, tem que ficar dias ou semanas, como a gente ficou. Por exemplo, os funcionários, por outro lado, como eles têm o poder de parar a produção, eles têm mais força. E por isso que é importante estar aliado com os trabalhadores em luta, porque juntos a gente tem mais força. Acho que é esse o papel que a gente tem que manter também, porque é assim que a gente vai conseguir dar uma resposta aos ataques que estão vindo pra gente. Agora a historicidade. Historicidade. Como pretendiam garantir as pautas da greve com grupos de estudo? E para resistir aos ataques do Temer, muitos elaborados por Dilma, com grupos de estudos? Como resistir aos ataques de Temer, muitos elaborados por Dilma, com grupos de estudos? Gente, acho que, com todo respeito, houve uma falha de compreensão aí. O que acontece? O grupo de estudo foi uma proposta, até você pode falar melhor, que a gente bolou para encher a ocupação, para levar a gente para a ocupação, para levar atividades acadêmicas para a nossa greve. Tivemos um grupo de história árabe, um grupo de história da Ásia, um grupo de história indígena. Isso é uma atividade paralela à mobilização. Para existir os ataques, a gente acredita em mobilização da base. A gente acredita em concentrar para os atos, como a gente fez nas últimas paralisações, a paralisação do dia 11 do 11 agora, inclusive junto e em unidade, fazendo no dia 25 também. Para existir os ataques, a gente acredita que a gente tem que compor as caravanas, as marchas da Brasília, como nós fizemos ontem. Nós estivemos lá em Brasília, compor as frentes contra o golpe. Nós
desde o começo do ano, como eu já disse, fizemos parte do USP contra o golpe, dessa forma resistimos os ataques. E novamente, existe uma separação aí. Existe a mobilização e existe os grupos de uma proposta paralela do curso. Não, o grupo de estudo foi uma proposta de diálogo com os estudantes e para que tivessem mais pessoas colando na greve, quando a gente percebeu que as pessoas não estavam colando, assim, não teve nenhuma intenção de mobilizar pelas pautas da greve com o grupo de estudo. Então, a gente não é burro de achar que, de fato, a gente vai mobilizar pelas pautas com grupos de estudo. Outro sorteio no Tempo de Lutar, a última pergunta. Qual a relação que a entidade deve ter com a vida acadêmica? Exemplo, reforma curricular e projetos de pesquisa. Acho que justamente é importante que a gestão esteja ativa em momentos de luta, mas justamente quando não está tendo uma greve ou não está tendo paralisação, é importante também que a entidade esteja ligada ao cotidiano dos estudantes, dentre eles a vida acadêmica. Então, acho que de reforma curricular, acho que já foi citado, que a gente tem 2 RDs na comissão de reforma curricular e acho que a gente pretende levar as propostas que foram aprovadas na semana de graduação, dentre elas os professores, a matéria de História da África, História Indígena, e pensar esse currículo. E acho que de vida acadêmica, eu acho que pensar em conjunto, mas acho que é importante que os programas, tipo, desculpa pessoal, tô nervosa. Tem tempo? 2 minutos? Acho que é importante que tenha uma abertura de diálogo, como por exemplo, esse ano na Assembleia, no primeiro semestre, nós tivemos o PET, que ele veio pedir ajuda para o CAIS, para uma atividade construindo São Paulo, o CAIS ajudou. Esse ano, na abertura da Calorada, a revista Epígrafe chegou para o CAIS e perguntou: CAIS, podemos participar da abertura da Calorada para apresentar a revista para o Calouros? CAIS falou sim, participa. É essa a função. Eu acho que tem que sim manter o diálogo com esses programas e esses espaços de vida acadêmica. Da mesma forma que manter as atividades, eu vou ressaltar de novo que eu acho importante, manter as atividades com os professores. Nós tivemos, por exemplo, esse ano a mesa do Escola Sem Partido com o professor Napolitano. Nós tivemos a mesa de projetos de educação em disputa com professores da educação, professores da história, também tivemos gente do Núcleo de Consciência Negra nessa mesa. Eu acho que sim, a vida acadêmica é importante e acho que sim, tem que continuar com isso. E a gente também pensa assim, que para a gente conseguir sanar o que os estudantes colocam enquanto demanda sobre a vida acadêmica, a gente precisa fortalecer as reuniões ordinárias que acontecem semanalmente e as assembleias que acontecem periodicamente também no curso. A gente acha que é papel do centro acadêmico fazer com que esses espaços continuem funcionando, que as pessoas sejam convocadas por ele através de e-mail, de craft, de todo jeito que é possível, para que essas demandas consigam chegar até o centro acadêmico e a partir dele a gente consiga fazer alguma coisa para saná-las, porque as demandas são muitas, já que os cortes também são muitos. Última para a historicidade. Frente aos ataques, como a lei antiterrorismo, os cortes na educação e o corte do seguro-desemprego, por exemplo, qual o balanço da chapa sobre o governo do PT? Nós temos um balanço muito objetivo. Frente aos ataques que o governo da Dilma fez, nós sempre fomos contra esses ataques e também quando o governo se portava como
quando ele traía a sua base social. Nós sempre fomos contra isso, lutamos contra o ajuste de Levi nas MPs 664 e 665. Nós fomos contra o corte, a colocação quando tiraram o Levi e colocar o Barbosa, porque era a mesma coisa. A gente acha que um balanço foi o governo do PT e também o próprio partido se adaptou às estruturas, e nesse ponto é necessária uma reconstrução do partido. Nós temos um balanço que é o seguinte: o partido, devido à sua direção, o que ele vive é uma crise de direção, é necessário que ele retome o diálogo com as suas bases. Isso só pode ser feito por meio da reconstrução do PT. A CUT tem se portado de uma forma exemplar, sempre na linha de frente contra o ajuste fiscal e contra as medidas agora do governo golpista. E nós fazemos um balanço, portanto, do governo Dilma, que foi um governo de também ataque aos direitos. Porém, a gente tem que entender que é um erro a gente colocar o governo Dilma, que era um governo que foi eleito com base popular, e por meio de voto, no mesmo local